Tem coisas na vida que a gente não espera. Às vezes, um simples gesto de bondade pode ser mais poderoso que qualquer diploma pendurado na parede ou um saldo milionário no banco. E foi exatamente isso que aconteceu numa tarde comum, numa praça histórica, com uma mulher invisível aos olhos do mundo, mas gigante na essência. Luía Pereira, uma moradora de rua que parecia ter perdido tudo, carregava mais conhecimento nas mãos calejadas do que muitos executivos engravatados por aí. E quando ela decidiu ajudar um menino com sua cadeira de rodas quebrada, não fazia ideia de que aquele pequeno ato de empatia seria o começo de uma transformação profunda, não só na vida dela, mas também na de um poderoso empresário que, naquele instante, aprendeu o que é valor de verdade. Esse texto vai te levar por uma história real e intensa, recheada de injustiças, viradas surpreendentes e, principalmente, de lições que misturam engenharia mecânica com humanidade pura. Se você acredita que as melhores soluções vêm de onde menos se espera, continue lendo. Você está prestes a se emocionar, se inspirar e, quem sabe, repensar o que realmente importa. A Praça Tiradentes fervilhava como de costume, cheia de turistas, vendedores e pressa. Mas ali, entre passos apressados, estava Miguel, um menino de 8 anos que chorava baixinho ao ver sua cadeira de rodas desmontar. Ao lado dele, Dona Conceição, sua avó, tentava em vão remontar a roda caída. Foi nesse cenário que Luía Pereira apareceu. Roupas surradas, coque desalinhado, mas um olhar que misturava experiência e serenidade. Enquanto todos desviavam os olhos, ela se aproximou com respeito e ofereceu ajuda, como quem conhece de perto o que é ser ignorado. Mesmo sendo uma moradora de rua, Luía tinha algo que ninguém ali parecia ter: conhecimento e coração. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelas perdas, se moveram com firmeza e técnica, improvisando com arames, clipes e elásticos. O tipo de improviso que só quem entende de engenharia mecânica consegue fazer com naturalidade. Enquanto ela se agachava, alguém a observava de dentro de um carro de luxo. Gustavo Mendonça, o pai milionário de Miguel, que até então era apenas mais um ausente por excesso de compromissos. O que Gustavo viu naquele instante foi algo raro: empatia em ação. E mais, viu alguém fazer o que ele mesmo deveria estar ali para fazer. Talvez esse tenha sido o primeiro estalo. Luía, sem saber, estava usando sua bagagem em tecnologia assistiva, não só para consertar uma cadeira de rodas, mas para dar uma aula de humanidade. Aquela tarde não terminou com aplausos, mas algo importante começou ali: o reconhecimento silencioso de que transformação social pode vir de onde menos se espera. Antes de Luía Pereira ser vista como a fada das ferramentas por Miguel, ela era reconhecida por algo bem mais formal: seu título de engenheira mecânica pela UFMG. Não foi fácil chegar lá. Foram 5 anos de estudos intensos, noites mal dormidas e cadernos cheios de anotações sobre tecnologia assistiva. Um campo que ela escolheu com o coração, inspirada por experiências pessoais. Ela queria transformar a vida de pessoas com limitações físicas, desenvolver cadeiras de rodas melhores, mais leves e funcionais. Sonhava alto e tinha tudo para voar. Mas a vida, às vezes, desaba como um castelo de cartas. Uma acusação de roubo de propriedade intelectual, falsa, diga-se de passagem, destruiu sua carreira da noite para o dia. Paulo Rezende, seu supervisor na época, se apropriou de suas ideias e depois armou para que parecesse o contrário. Resultado? Demissão sumária, sem direito de defesa. O mercado fechou as portas. Os colegas sumiram. O diploma da UFMG passou a ser apenas um tubo guardado num barracão improvisado, onde ela dormia enrolada num cobertor fino. Esse tombo não foi só profissional, foi humano. Ver sua identidade desmoronar, seu trabalho sendo usado por outro e ninguém estender a mão, isso pesa.
Mas o mais cruel é como a sociedade trata quem cai. Luía deixou de ser engenheira e passou a ser a mendiga. Só que por dentro, o conhecimento continuava lá, vivo, pulsante. E foi essa força silenciosa que a manteve de pé, porque, como ela mesma disse, a vida dá voltas. E uma dessas voltas já estava a caminho. Na manhã seguinte ao encontro na praça, Luía encontrou um envelope preso na porta do barracão onde dormia. O papel elegante e o nome Gustavo Mendonça, em caligrafia firme, já diziam que aquilo não era coisa comum. Dentro, um convite. Comparecer a uma entrevista de trabalho na sede da Mendonça Tecnologia Médica. O coração acelerou. Seria a chance de voltar à engenharia? Ela gastou suas últimas moedas em sabonete e lavanderia comunitária. Até ajeitou o cabelo no espelho rachado do banheiro público. Afinal, dignidade também se veste. Chegando ao prédio de vidro e concreto, foi recebida com olhares julgadores, mas manteve a postura firme. Tenho entrevista com a Sônia Marques, disse. E foi chamada ao 17º andar. Porém, a expectativa virou um balde de água fria. Sônia, fria como uma planilha, ofereceu uma vaga de auxiliar de limpeza. O baque foi grande. Luía, que um dia desenhou protótipos de reabilitação infantil, agora seguraria um rodo. Mas fome não espera diploma, e ela aceitou. Sabia que às vezes o caminho certo começa pela porta errada. Nos dias seguintes, ela limpava os corredores da empresa com precisão quase cirúrgica. Mesmo invisível aos olhos da elite corporativa, observava tudo. Ali, entre faxinas e baldes, viu de perto equipamentos que lembravam suas próprias criações. E o mais curioso, ninguém parecia notar que a mulher com vassoura na mão já tinha estado do outro lado, desenhando, planejando, inovando. O destino, nesse ponto da história, já estava sorrindo de canto de boca, preparando o próximo movimento. Foi numa noite qualquer, quando todos já haviam ido embora, que o acaso, ou a competência camuflada, decidiu agir. Luía entrou na sala de reuniões do conselho para uma limpeza rotineira. Mas o que encontrou ali foi muito mais que poeira. Um quadro branco repleto de equações e esquemas técnicos. De cara percebeu o erro. Era um detalhe sutil, mas que poderia comprometer todo o projeto de prótese. Não pensou duas vezes. Pegou o marcador e, com a mesma segurança de quem já dominou fórmulas por anos, corrigiu a equação e deixou uma nota explicativa. Depois, limpou a sala como se nada tivesse acontecido. O que ela não sabia era que as câmeras de segurança estavam ligadas e que no dia seguinte o projeto inteiro seria salvo graças àquela correção anônima. Gustavo Mendonça, ao descobrir o ocorrido, não demorou a ligar os pontos. A mulher que salvara o projeto era a mesma que salvara seu filho e, de certa forma, também o fizera repensar suas prioridades. Foi nesse instante que ele percebeu que Luía não era apenas uma ex-engenheira. Era uma mente brilhante sendo subaproveitada num uniforme de limpeza. Chamado para conversar em particular, ela pensou que seria repreendida, mas ouviu outra coisa: reconhecimento. Gustavo queria que ela integrasse a equipe de engenharia. E olha só, ele sabia de seu histórico, sabia da UFMG, do projeto de tecnologia assistiva, da acusação injusta. Era o início da virada, um convite para voltar a ser o que ela sempre foi, uma profissional de excelência. Porque talento de verdade, mesmo suprimido, nunca deixa de brilhar. Ele só precisa de uma fresta de oportunidade para emergir. Poucos dias depois de ser oficialmente incluída na equipe técnica, Luía viu fantasmas do passado cruzarem seu caminho com o crachá pendurado no pescoço. Paulo Rezende, o homem que destruiu sua carreira, também trabalhava ali. E mais, era diretor de P&D da empresa. O reencontro foi um choque, mas também uma oportunidade rara de enfrentar, cara a cara, aquele que roubou sua autoria e lançou sobre ela a sombra da injustiça profissional. Dessa vez, Luía não estava sozinha nem silenciosa. Tinha ao seu lado Gustavo e, mais importante, a verdade.
A tensão explodiu numa reunião de diretoria. Paulo tentou repetir o roteiro de sempre: acusações, desqualificações, palavras vazias. Mas Gustavo havia feito o dever de casa. Investigou, cruzou provas, recuperou e-mails antigos e documentos de patente. O projeto de articulação adaptativa que Paulo dizia ser dele era, na verdade, parte da dissertação de mestrado de Luía, datado 3 anos antes da demissão. Quando os slides mostraram os documentos lado a lado, o silêncio na sala foi tão cortante quanto um bisturi. Ali, diante da diretoria, Paulo foi desmascarado. Tentou gritar, ameaçar, ofender. Chamou Luía de vagabunda da rua. Mas um dos diretores respondeu com firmeza: estamos olhando para a mente por trás dos nossos melhores produtos. Naquele momento, a justiça foi feita de forma simbólica e real. Paulo foi demitido imediatamente, escoltado para fora da empresa. E Luía, mesmo abalada, soube que finalmente começava a recuperar o que havia perdido: seu nome, seu lugar, sua história. Mas o melhor ainda estava por vir. Com Paulo fora do caminho, Luía finalmente teve espaço para mostrar ao que veio. Gustavo não apenas a manteve na equipe, como a promoveu a diretora de Inovação e Desenvolvimento, um cargo que soava quase como justiça poética. Agora, com autonomia, ela deu início ao Projeto Liberdade, uma nova geração de cadeiras de rodas mais leves, resistentes e, acima de tudo, acessíveis. Nada de soluções caras que só atendem uma minoria. A proposta era clara: engenharia com propósito social, ou, como ela dizia, inovação acessível. O laboratório, que antes a via como faxineira, agora escutava atentamente suas instruções. Os engenheiros a respeitavam não só pela experiência, mas pela entrega. Luía conduzia cada reunião como quem carrega uma missão, não um emprego. Sua visão era moldada por quem viveu na pele, o que significa não ter recursos, por quem viu o irmão, ainda criança, sofrer com a falta de equipamentos adequados. Isso fazia toda a diferença. Ela sabia que o projeto não era apenas técnico, mas também humano. Ao ver os primeiros protótipos funcionando, Luía sentiu algo raro: pertencimento. Não era só sobre vingança ou sobre limpar seu nome, era sobre construir algo que valia a pena. O Projeto Liberdade ganhou força, destaque e, aos poucos, foi se tornando um símbolo dentro da empresa. Mais do que um produto, ele se tornou um grito de superação pessoal, de ética na ciência, de empatia e ciência caminhando lado a lado. E como um bom enredo de recomeço, a inspiração para ir ainda além já tinha nome e sobrenome: Miguel. Miguel começou a visitar o laboratório com frequência, inicialmente apenas para ver a fada das ferramentas, como ele a chamava. Mas logo, seu olhar curioso e suas perguntas afiadas conquistaram Luía de um jeito que só uma criança genuinamente interessada consegue fazer. Ele não era apenas o filho de Gustavo. Era um menino com uma inteligência viva, que enfrentava limitações físicas com uma coragem silenciosa. E foi vendo aquele brilho nos olhos dele que Luía teve uma nova ideia: o Projeto Colibri. O nome veio do próprio Miguel, encantado com o jeito que os pequenos pássaros pareciam desafiar a gravidade. E foi essa a missão do Colibri: desenvolver um exoesqueleto pediátrico leve, discreto e funcional, que amplificasse os movimentos naturais, sem engessar a liberdade da criança. Luía mergulhou de cabeça no projeto, revivendo sua pesquisa de doutorado que fora interrompida no auge por conta da injustiça profissional. Agora tinha não só apoio, mas também motivação renovada, e nome, rosto e sorriso para guiar cada decisão de engenharia. Enquanto montava os primeiros modelos, ela explicava a Miguel como cada engrenagem funcionava, como a tecnologia assistiva podia ser divertida e poderosa. Era mais do que um projeto. Era uma aula de empatia, ciência aplicada e superação pessoal. E mais,
Era a prova de que, quando se junta propósito com conhecimento, nasce algo transformador. Miguel se tornou mais que inspiração. Virou um pequeno mentor da esperança. E cada teste do colibri trazia consigo a certeza de que Luía havia reencontrado seu verdadeiro lugar no mundo. O grande dia chegou. O colibri, agora finalizado e calibrado, estava pronto para seu primeiro teste real. Não seria com Miguel ainda. Luía fazia questão de segurança absoluta antes disso. Uma voluntária adulta com condição similar foi a escolhida. Quando os sensores foram ativados, o laboratório inteiro prendeu a respiração. E então, algo mágico. Ela moveu o braço com suavidade, como não fazia há anos. Era como se o tempo tivesse sido gentil por um instante. Chorou. A equipe aplaudiu. E Luía, mesmo tentando manter a compostura, sentiu o coração disparar. Era real. 2 semanas depois, foi a vez de Miguel. O laboratório foi transformado num parque em miniatura, com bandeiras, sucos e obstáculos coloridos. Quando ele vestiu o traje, suas palavras foram diretas. Pensei que seria mais robótico. Luía sorriu e respondeu: Os robôs estão escondidos dentro da roupa. São pequenos, mas fortes como você. E então, o momento. Miguel deu os primeiros passos assistidos pelo exoesqueleto pediátrico. O silêncio foi quebrado por aplausos e lágrimas. Era mais do que tecnologia. Era dignidade sendo devolvida com precisão cirúrgica. A Mendonça Tecnologia Médica não era mais a mesma. Com Luía liderando projetos, a empresa respirava inovação acessível, empatia e ciência de verdade. Miguel passou a sonhar em ser engenheiro. Gustavo, que fundou a empresa para o filho, agora aprendia com ele. E Luía, ela não só reconquistou o que era seu, como expandiu aquilo que um dia sonhou. Tornar a reabilitação infantil mais humana, eficiente e amorosa. A história, que começou com uma cadeira de rodas quebrada, terminou com um menino voando com a leveza de um colibri. Agora que você conheceu a jornada de Luía Pereira, pare e reflita. Quantas pessoas incríveis estão invisíveis neste exato momento, esperando apenas uma oportunidade para mostrar do que são capazes? Quantos talentos estão adormecidos por conta da injustiça? E quantas soluções incríveis ainda não existem porque alguém foi calado antes da hora? Essa história é mais do que comovente. Ela é um convite à ação. Um lembrete poderoso de que a verdadeira transformação social começa quando misturamos empatia com ciência e coragem com conhecimento. E agora, a pergunta que não quer calar: o que você vai fazer com essa inspiração que acabou de receber? Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like e mostre que você valoriza histórias de superação. Comente aqui embaixo o que mais te emocionou nessa jornada. Compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque tem muita história incrível vindo por aí, e você não vai querer perder nenhuma.